Ação. Glória a Deus. Te saúdo nesta manhã com a paz do Senhor Jesus. E nesta manhã o Senhor Jesus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Que o Espírito Santo de Deus vai de encontro à sua vida nesse momento. Meu amado, eu quero trazer uma mensagem para mim e para a sua vida, onde se encontra Lucas 19, versículo 5 ao versículo 10. A palavra diz: quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse a Zaqueu: Zaqueu, desça depressa, pois hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e recebeu na sua casa com muita alegria. Todos que viram isso começaram a resmungar. Esse homem foi se hospedar na casa de um pecador. Zaqueu levantou-se e: escute, Senhor, hoje vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se roubei alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Então Jesus disse: hoje a salvação entrou nessa casa, pois esse homem também é descendente de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar quem está perdido. A palavra do Senhor vai nos relatar sobre esse homem chamado Zaqueu. A palavra diz que Jesus, ele estava ali de passagem, e Jesus, rodeado de uma grande multidão, a palavra diz que Zaqueu queria ver quem era Jesus. Zaqueu queria ver a pessoa de Jesus. Mas a palavra diz que Zaqueu era um homem de pequena estatura, e havia multidão ao redor de Jesus, aonde dificultava Zaqueu ver quem era a pessoa de Jesus. Mas Zaqueu, a palavra diz que ele subiu no pé de figueira brava, e a palavra diz para mim e para você nessa manhã que Zaqueu, ele sobe para ver quem era a pessoa de Jesus. Mas quando Zaqueu está lá em cima daquela figueira brava, a palavra diz que Jesus, ele olha para Zaqueu e fala: Zaqueu, desça daí, que hoje me convém entrar e repousar na sua casa. Meu amado, e nesse momento eu quero meditar contigo nessa palavra. Quando Zaqueu ouviu isso, a palavra diz que ele se alegrou. A palavra diz que Zaqueu, ele se alegrou com aquilo que Jesus falou. E Jesus, ele foi para a casa de Zaqueu. Zaqueu se alegrou e fez um jantar, fez um banquete, e ali se alegrou com Jesus. Deixa eu falar para ti nesse momento. A multidão foi reclamar com Jesus, porque Jesus entrou na casa de Zaqueu, porque Jesus estava se assentando um homem pecador. Mas aquela multidão não olhou para si mesmo, que eles também eram pecadores. Mas Jesus entrou na casa de Zaqueu, e a multidão murmurava, a multidão reclamava. Deixa eu falar para você nesse momento. Não importa a situação que você está nesse momento, não importa quem você é nesse momento, Jesus entrou na casa de Zaqueu, e Jesus, ele mudou a vida de Zaqueu. Eu quero falar que Jesus também pode mudar a sua vida, porque Zaqueu, ele fala para Jesus: Senhor, se eu tenho defraudado, se eu tenho, eu devolvo 4 vezes mais. Isso é mudança de vida, é mudança de caráter. Quando Jesus entra na vida do homem,
Há uma transformação na vida do homem. Quando o homem tem um verdadeiro encontro com Jesus, Jesus, ele muda a vida do homem. E Jesus, ele quer mudar a sua vida e ele pode mudar a sua vida. Mas para Jesus fazer algo, abra o seu coração, abra a sua casa e dê ouvido à palavra, dê ouvido àquilo que Jesus fala. A palavra diz: eis que eu estou à porta e eu bato. E se você ouvir a minha voz, Zaqueu ouviu a voz de Jesus e abriu a porta da sua casa para Jesus. Então nessa manhã, abra a porta da sua casa, do seu coração, da sua vida para Jesus entrar. Porque Ele é o único que muda a vida do homem. Ele mudou a minha vida, mudou a minha história e tem mudado todos os dias. Que você possa permitir Jesus entrar na sua casa. E o interessante é que Jesus, para finalizar nesse momento, Jesus, ele fala para a multidão: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Zaqueu se encontrava perdido. Por quê? Porque todo aquele que não tem um encontro com Jesus, ele está perdido. Que você possa se encontrar e permitir Jesus te encontrar. Que nessa manhã o Senhor Jesus, Ele te abençoe e Ele te guarde. E ouça a voz do Senhor Jesus, porque é o único que tem salvação e vida eterna para a humanidade. Se chama Jesus Cristo. Seu Deus, em nome do seu Filho amado Jesus, nessa manhã eu oro e te entrego cada vida nesse lugar, cada vida que está ouvindo e vai ouvir essa mensagem. Em nome de Jesus Cristo, que cada um seja abençoado, seja alcançado por Jesus. Nessa manhã, que o Senhor te abençoe e que o Senhor te guarde.